Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo sobre o equilíbrio interno, o equilíbrio da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre inimigos do equilíbrio de vida e entender mais sobre esse assunto, que de fato é o que nos impede de ter o equilíbrio na nossa vida, de viver uma vida em harmonia, em paz e tranquilidade. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter a sua presença aqui. Eu agradeço imensamente. Para começar falando sobre os, os inimigos do equilíbrio de vida, primeiro, por que a gente tem que falar sobre esses inimigos do nosso equilíbrio de vida? Porque são eles que nos impedem que a nossa vida esteja em equilíbrio e harmonia, nós estejamos em paz. Você já percebeu que quando nós estamos bem, qualquer problema que surge na nossa vida fica mais fácil de resolver? E é sobre isso que eu quero falar com você. O fato de estarmos bem com nós mesmos, para que os obstáculos que a vida nos apresente sejam mais tranquilos, mais fáceis de resolver. E muitas vezes nós somos levados a um estresse muito grande, a uma preocupação, uma ansiedade. E quando a gente percebe, a gente vive todos os dias essa repetição de pensamentos acelerados, de uma carga muito grande, parece que tem algo pesando nos nossos ombros. E é por isso que nós precisamos entender mais sobre os inimigos do equilíbrio de vida. É através desse entendimento que nós podemos observar aquilo que está impedindo a nossa vida de entrar nos trilhos, ou então aquilo que está impedindo de alcançar os nossos resultados, ou nos levando a um local de sofrimento. Então, se torna essencial a gente entender os inimigos do equilíbrio de vida para tomar medidas que nos ajudem a ter e manter um equilíbrio saudável. E como que esses inimigos afetam o nosso dia a dia, né? De diversas maneiras. Eles drenam a nossa energia, vão sugando as nossas forças. E chegou no final do dia, você se sentiu cansado, quase que sem vontade de levantar da cama, com dificuldade até para falar ou para cuidar dos seus filhos. Desta maneira, se torna essencial identificar quais são esses inimigos que estão drenando a sua energia. Ou então, o estresse, a ansiedade. Tudo isso são formas da gente perceber que existe algum desequilíbrio presente ou algo que está drenando a nossa energia e prejudicando a nossa saúde física e mental. Inclusive, eles influenciam diretamente nos nossos relacionamentos, seja relacionamento do trabalho ou relacionamentos da vida pessoal. Então, nós precisamos estar atentos a esses inimigos do nosso equilíbrio interno, do nosso equilíbrio de vida, para que desta maneira possamos manter o equilíbrio o tempo todo, indiferente do que está acontecendo externamente. O nosso equilíbrio interno não deve depender daquilo que acontece fora de nós, porque isso não condiz com o equilíbrio interno. Imagine, se está tudo bem, todo mundo feliz, você está feliz. Se está todo mundo triste, todo mundo desesperado, você está desesperado. Assim você vive simplesmente levado pelas pessoas, levado pelo mundo. A partir do momento que nos estabelecemos em equilíbrio dentro de nós, que nós ficamos bem em nós mesmos, o mundo à nossa volta se torna mais equilibrado. Então surge uma situação difícil, que antes você ficaria triste, e você permanece tranquilo para conseguir resolver esta situação. Do contrário também, aparece uma situação feliz, você aproveita essa situação com profundidade.
sem que aquilo afete o seu estado de equilíbrio interno. É engraçado porque às vezes a gente pensa que são só situações ruins que tiram o nosso equilíbrio, mas não são. Imagine ou lembre-se, né, a primeira vez que você se apaixonou. A sensação é muito boa. O nosso corpo todo fica em êxtase. No entanto, isso torna as nossas escolhas mais difíceis. E provavelmente, na maioria das vezes, se você se apaixonou ainda muito jovem, você cometeu erros devido a essa paixão. Por ser levado por esse estado de êxtase e felicidade. Então, devemos observar isso que toma a nossa energia e leva a nossa vida sem o nosso controle, sem a nossa atenção. Estar consciente é o primeiro passo para uma vida de equilíbrio. Tem como contornar esses inimigos para ter equilíbrio? Vou responder essa pergunta já já. Você que está assistindo essa live, convido você para ficar até o final, porque no fim eu vou passar uma forma para que você consiga não só identificar os inimigos do equilíbrio da sua vida, mas também para você dissolvê-los, ou seja, acabar com esses desequilíbrios ou com esses inimigos presentes na sua rotina, no seu dia a dia. Dessa forma, viver uma vida com mais paz, tranquilidade e principalmente equilíbrio interno. Quais são esses inimigos contra o equilíbrio de vida? Existem muitos que a gente pode citar aqui, como estresse crônico, a falta de tempo para si mesmo, as preocupações financeiras, a pressão social e a procrastinação. Esses fatores, eles podem desestabilizar o seu bem-estar, a sua vida. Mas existe um principal, nós devemos estar muito atentos: os excessos. Todo e qualquer excesso nos leva a um desequilíbrio. Seja excesso de uma coisa boa, por exemplo, praticar exercício físico em excesso, vai trazer desequilíbrio para a sua vida. Alimentação saudável. Se você ficar neurótico em relação à sua alimentação, né? Neurótico é quando você está com muita atenção sobre isso e deixa de prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, ao invés de você aproveitar um almoço em família, né, você fica falando da alimentação ali presente. Poxa, mas isso aqui tem gordura, isso aqui meu filho não vai comer. E você fica preso dentro daquele excesso presente na sua vida. Então, o maior inimigo do nosso equilíbrio de vida são os excessos. Tudo em excesso afeta o nosso equilíbrio de vida. Na verdade, esse excesso ele só mostra um desequilíbrio presente em nós. Então, como acessar, entender esse desequilíbrio? Precisamos passar mais tempo com nós mesmos. E aqui entram os outros inimigos, prioridades. Em nossa vida, nós damos prioridades a diversas atividades: trabalho, amigos, família, outras atividades sempre voltadas para o externo.
esquecemos de passar tempo com nós mesmos, de parar alguns segundos para respirar conscientemente. Desta forma, nós vamos sendo levados para fora de nós e nos perdemos pelo caminho. E é normal. Eu me perdi, outras pessoas que eu conheço se perderam, para que depois pudessem se encontrar. E é por isso que eu estou aqui hoje falando para você, para que você não precise se perder totalmente do seu equilíbrio e possa reestruturar, reerguer a sua vida de forma equilibrada. Ou talvez você se encontre bem no meio desse processo. Talvez você chegou até essa informação agora porque você está se perguntando: poxa, mas é possível ser feliz? É possível viver bem nesse mundo hoje em dia? Sim, é possível. Você precisa trilhar a jornada, o caminho do equilíbrio interno, olhando para si e reconhecer com sinceridade quais são as suas limitações, quais são os seus excessos e buscar, através de pequenas mudanças, uma reestruturação desse sistema que compõe hoje a sua vida. A nossa vida, ela funciona de forma interligada. O que significa isso? Que tudo está conectado. A nossa alimentação, nosso sono, as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. Toda vez que fazemos uma pequena escolha, seja um alimento que decidimos ingerir ou uma nova amizade que desejamos trazer mais para perto da nossa vida, isso influencia diretamente todo o sistema. Você já viu aqueles dominós que são colocados assim, enfileiradinhos, de repente você derruba um, vai caindo. Uma escolha nada mais é do que tocar o primeiro dominó. Quando nós tocamos o primeiro, nós não temos mais como parar, vamos dizer assim, a queda dos outros dominós. Ou seja, existe uma consequência para cada escolha que nós fazemos na nossa vida. E é sobre isso que nós devemos estar atentos. Como as nossas escolhas estão influenciando o nosso equilíbrio interno? E principalmente, quais são as escolhas que eu tenho tomado na minha vida que estão favorecendo os inimigos do meu equilíbrio? Então aqui já ficou claro que os excessos, de qualquer forma, qualquer excesso que existe em nossa vida, está relacionado a algum desequilíbrio. Nós precisamos olhar com atenção para isso. É possível ter equilíbrio com esses inimigos presentes? Sim, nós podemos ter equilíbrio mesmo com esses inimigos presentes. A chave está em aprender a gerenciar e a dissolver os desafios por meio de práticas de autorreflexão, planejamento e gerenciamento. Então, dificilmente nós iremos acabar com todos os excessos da nossa vida, com todas as fontes de desequilíbrio presentes em nós. No entanto, existe um caminho, que é o caminho da gestão emocional, gestão de pensamentos, gestão de tempo. Estar consciente daquilo que te faz mal. Porque nem sempre é fácil deixar um hábito, um costume que nós temos há muito tempo. Por exemplo, vou trazer aqui que é mais fácil de se identificar: a alimentação. Você come mil maravilhas, alimentos gordurosos, cheios de açúcar. Isso influencia negativamente o nosso equilíbrio interno. Não é do dia para a noite, nós vamos deixar de comer todas essas coisas. No entanto,
Se você tem uma alimentação desbalanceada de segunda a domingo, comece estruturando 3 dias ou 5 dias da sua semana, deixando os alimentos, vamos dizer assim, mais prejudiciais para o final de semana. E com o tempo você vai estruturando melhor, gerenciando melhor tudo isso. Práticas de autorreflexão. Nós devemos ter um momento para nós mesmos durante o nosso dia. Imagina só quanta informação você recebe todos os dias das redes sociais, das notícias, dos seus amigos, colegas de trabalho, que influenciam diretamente a sua forma de pensar. Isso tudo afeta o nosso equilíbrio interno, porque está interagindo com a nossa vida. A gente tem uma falsa sensação de que existe uma vida interna e uma vida externa. Na verdade, essa separação é somente para entendimento, porque a vida é uma só. Então, toda a informação que chega até nós através dos sentidos age diretamente sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento. E à medida que nós damos atenção ao nosso pensamento, aquilo entra dentro de um ciclo que vai buscando outros pensamentos. E essa onda de pensamentos gera sentimentos, emoções que afetam o nosso físico. Por isso, muitas vezes, nós estamos vivendo uma situação de desequilíbrio na nossa vida sem entender o porquê ela está acontecendo. Porque nós somos inconscientes da maioria ou da maior parte dos nossos pensamentos, ou melhor, das nossas escolhas. Dentro disso, o momento de autorreflexão é um momento para fazer uma limpeza dos pensamentos, se conectar à paz presente dentro de você. É incrível quando chega em nossa escola um aluno que é muito ansioso, tem pensamentos acelerados. Diz assim: Nossa, eu sou muito acelerado, não consigo parar nem um instante. Aí a pessoa faz uma prática de yoga e termina a aula falando: Como que você está se sentindo? Porque dá para ver a mudança nítida, né, na cara da pessoa depois de fazer a aula de yoga. Nossa, tô tranquilo, tô em paz. Sabe? É algo que parecia até aquele momento impossível, devido às preocupações excessivas, pensamentos acelerados, tudo aquilo que a pessoa acredita ser, em uma simples prática, simples, mas profunda. A pessoa relaxa e se entrega àquele momento e se percebe tranquilo. E aí eu sempre digo, esse é seu estado natural. Porque sempre que nos conectamos novamente à nossa essência, aquilo que já está presente em nós, encontramos esse equilíbrio interno. Basta voltar a nossa mente para dentro, para a nossa consciência. Dessa forma, encontramos esse equilíbrio. E o grande desafio é permanecer em equilíbrio frente às adversidades que a vida vai trazendo para nós. Por isso, a prática de autorreflexão diária é essencial. Planejamento e autogerenciamento. Planejamento está relacionado a você pensar no seu dia, na sua semana. Você simplesmente acorda e vai vivendo o dia, ou você para por um momento e pensa em todas as suas atividades do dia. Ah, hoje eu preciso dar uma aula de yoga, fazer uma live no Instagram, encontrar os amigos, dar mais algumas aulas, fazer uma meditação, ter um momento com a família. Você faz um planejamento diário ou simplesmente vive a sua vida, deixando que as coisas aconteçam? Tudo bem viver assim. No entanto,
Se você busca um equilíbrio para a sua vida, uma vida mais consciente, o gerenciamento da sua vida é essencial em todos os aspectos, seja familiar, no trabalho, financeiro, porque dessa forma você tem mais ferramentas, mais oportunidade de escolha para fazer melhores escolhas. Então, é possível sim ter equilíbrio com esses inimigos presentes. No entanto, nós precisamos das ferramentas, dos meios para conquistar esse equilíbrio com eles presentes. Por que eu devo começar a observar esses inimigos do equilíbrio e como isso me afeta? É fundamental observar esses inimigos do nosso equilíbrio, porque eles afetam diretamente a nossa qualidade de vida. E ao observar eles, nós podemos tomar medidas, como eu disse anteriormente, para trazer esse equilíbrio novamente para a nossa vida. De outro modo, nós vamos vivendo esses inimigos e eles vão gerando desequilíbrios internos, prejudicando o nosso trabalho, as nossas relações, prejudicando a nossa vida. Então, todo desequilíbrio, né, seja ele comportamental ou físico, ele vem de um desequilíbrio mais profundo em nós. A nossa vida inconsciente. Coisas que nós fazemos sem ter consciência de que nós estamos fazendo. Ou seja, de um nível mais profundo. Se hoje você vive uma doença, um desequilíbrio comportamental, emocional, um conflito, há algo mais profundo a ser visto, a ser olhado dentro da sua vida. Imagina uma cascata, né? Começa de cima para baixo. Então, existem níveis mais sutis em nosso corpo. Quando eu falo sutil, está ligado a energias não visíveis. Por exemplo, o pensamento é mais sutil do que a ação. Quando eu penso, eu não consigo ver. É como a energia elétrica na tomada. A gente não consegue ver, a gente percebe ela ali presente. Então, é um nível mais sutil. A emoção já é um pouco mais densa, mas ainda é sutil. Como assim um pouco mais densa? Você consegue sentir, perceber no seu corpo. O pensamento você não sente, você só percebe. A energia você sente pelo corpo, passando a energia da sua emoção. Depois vem físico. Então, muitos desses desequilíbrios estão até mesmo além do nosso pensamento, em um lugar mais profundo. A gente pode chamar isso de inconsciente. E quando nós vamos vivendo esse desequilíbrio presente no nosso inconsciente vai se manifestando no pensamento, na emoção e no corpo. Então, o último que a gente percebe é o nosso corpo ali gritando, ou de dor, ou com alguma coisa que está causando esse desequilíbrio. Por isso, além de olhar para o sintoma, devemos buscar a causa dos sintomas que vivemos. O sintoma é uma forma de comunicação do nosso corpo para falar: olha, existe um inimigo presente, nós precisamos combatê-lo. E muitas vezes esse inimigo não é a doença, não é o desequilíbrio em si, mas algo mais profundo presente em nós. Melhorar a identificação desses inimigos ajuda a atingir o equilíbrio. A identificação desses inimigos presentes na nossa vida é o primeiro passo para atingir o equilíbrio. Quando nós os reconhecemos,
nós podemos desenvolver estratégias específicas para enfrentá-los. Então, quando nós percebemos um excesso em nossa vida, nós temos a oportunidade de desenvolver uma estratégia específica para combater aquele excesso. Por exemplo, você, ou melhor, eu tomava muito café. Tomava café de manhã, à tarde e às vezes à noite. Isso é um excesso de cafeína, gera um resultado, uma consequência para a nossa vida. Por mais que a gente ache, não me afeta. Afeta, é fisiológico. O café, a cafeína, afeta diretamente o nosso sistema nervoso central. Pois a cafeína é um dos elementos que passa a barreira hematoencefálica, que seria o filtro na corrente sanguínea para o nosso cérebro. Ao passar por essa barreira, age diretamente no nosso sistema nervoso central, impedindo de sentir o cansaço. Por isso, quando nós tomamos café, não quer dizer que nós não estamos cansados, mas a gente não percebe o cansaço presente em nós. E havia esse excesso presente na minha vida, causando um desequilíbrio constante. O primeiro passo é identificar. Então, me tornei consciente, tá certo, o café me afeta, eu querendo ou não, e eu tenho um excesso de café na minha vida. Qual foi a primeira estratégia que eu adotei para vencer esse inimigo do meu equilíbrio interno? Porque quem não dorme bem, não fica bem no outro dia, precisa de mais café. Percebe como é um ciclo vicioso? Eu tomava café o dia todo, até de noite às vezes, aí eu acordava no outro dia, estava quebrado. A primeira coisa que eu queria ver era uma xícara de café. Então, eu tinha me tornado dependente desse excesso na minha vida. E não foi fácil. Precisei fazer uma estratégia de gerenciamento para fazer essa mudança. Primeiro, eu comecei pelo mais fácil, remover o café à noite. Ao invés de tomar café à noite, tomava um suco, uma água. Removi o café à tarde. Da mesma forma, de tarde e de noite foi mais fácil. Eu ia nos lugares que tinha café, ao invés de tomar café, tomava um copo de água. E permaneci nisso algum tempo até que meu corpo se acostumasse com essa mudança. Eu tomava café o dia todo. E é assim que nós precisamos fazer, desenvolver estratégias para trazer cada vez mais equilíbrio para a nossa vida. E por último, eu removi o café de todos os dias. Então hoje eu já não tomo mais café todos os dias. Fui substituindo e ainda estou nesse processo de substituição. Hoje pela manhã, por exemplo, eu tomei um cacau. Cris, mas cacau também tem café. Sim, a proporção é muito menor. E é dessa forma que nós vamos restabelecendo o equilíbrio na nossa vida. Eu passei a dormir melhor, ter mais ânimo, disposição. Foi isso que me incentivou a continuar essa mudança. E por isso, ter essa habilidade de identificar esse inimigo que traz um desequilíbrio para a sua vida é essencial. Porque através dessa identificação, nós podemos criar uma estratégia específica para nos colocar no caminho certo para uma vida mais equilibrada. Faz sentido para você essa conversa sobre equilíbrio interno, sobre os inimigos do equilíbrio? Existe uma técnica para começar a combater inimigos no dia a dia que traz equilíbrio desde já? Sim, existe uma técnica. Dentro da jornada do equilíbrio interno, nós utilizamos diversas técnicas para estabelecer esse equilíbrio na nossa vida de forma conjunta. Ou seja,
São várias pequenas mudanças que vão trazer um grande resultado para a sua vida à medida que você repete elas todos os dias. Uma das técnicas que nós usamos é a técnica de check-in diário. Fazer um check-in, ter um tempo, reservar um tempo pela sua manhã, ou à tarde, ou à noite, para estar consigo mesmo. Então você vai precisar de um tempo para estar consigo mesmo, para fazer esse check-in diário. E o que que você vai fazer nesse pequeno tempo que você reservou para estar com você mesmo? Você vai perguntar a si mesmo se você está, o que você está sentindo em relação às diferentes áreas da sua vida. Pergunte-se, como você está em relação ao relacionamento consigo mesmo? Como você está em relação ao seu trabalho, ao seu relacionamento amoroso? Mesmo que você não tenha ninguém, não precisa estar num relacionamento amoroso para se perguntar sobre isso. Como você está se sentindo em relação a isso? E você vai avaliar numa escala de 1 a 10. Você vai colocar lá, relacionamento amoroso, 10. No trabalho, 7. Ah, relacionamento pessoal, 5. Você precisa ser sincero com você mesmo neste momento dessa avaliação. Após identificar as áreas da sua vida que precisam de mais atenção e aquelas que você já está se sentindo equilibrado e satisfeito, você vai definir pequenas metas realistas para melhorar as áreas que precisam de atenção, estabelecendo pequenas ações diárias ou semanais para alcançar essas melhorias. Dessa forma, você vai criar um hábito de desenvolver equilíbrio interno, combatendo os inimigos que te trazem desequilíbrio. Então, vou dar o exemplo do café que eu já usei anteriormente. Eu percebi aqui sono, né? Descanso. Essa área da minha vida eu dei a nota 5. Tá. 5. Poxa, o que eu posso melhorar? O café influencia o sono. Poxa, será que isso que está me afetando? Vou fazer aqui esse planejamento, vou mudar. Aí você começa a mudar, depois de uns dias você vai perceber que nessa avaliação o seu sono melhorou de 5 para 8. Opa! Deu certo! Por isso é importante a técnica do check-in diário. A princípio, eu recomendo que você faça todos os dias. Quando você se estabelecer numa vida de equilíbrio, você vai criando um espaçamento entre esse check-in. Check-in semanal. Toda semana você faz essa avaliação da sua vida para identificar quais as áreas você precisa estar desenvolvendo estratégias e buscando melhorias. Dessa forma, você vai se permitir viver uma vida de equilíbrio. É uma satisfação compartilhar este conhecimento com você. Eu convido você a estar presente em nossa próxima live na quinta-feira, às 20 horas, para falarmos mais sobre a jornada do equilíbrio interno, formas e meios de manter o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções em equilíbrio de maneira natural, estruturando uma vida mais feliz e mais presente, consciente das nossas ações, das nossas escolhas, que trazem conforto interno, que trazem clareza, melhorando as nossas relações, relação pessoal, relação familiar, relação com a nossa própria vida. Porque a vida é para ser bem vivida. E você pode sim ser feliz. Basta se conectar
mais profundamente a você mesmo e perceber o equilíbrio que já é presente em sua vida. Eu convido você a agradecer neste instante. Eu agradeço a Deus pela vida, por mais um dia. Eu agradeço aos nossos antepassados pela oportunidade de estar aqui agora. Eu agradeço aos guias, mestres e professores pelos ensinamentos e conhecimento. Eu agradeço a você, presente aqui hoje, pela sua presença, pelo tempo, pela troca, pelo compartilhar. Namastê. Gratidão.